Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver um conteúdo novo. Graças a Deus vamos sair daquela nossa mesmice de polinômios que a gente estava vendo desde que eu comecei a dar aula para vocês lá em março. A gente não parou de ver polinômios em nenhum momento das nossas aulas. Então a gente vai para um conteúdo novo, tá? O conteúdo novo se chama regra de 3, tá? Deixa eu escrever ele aqui e vocês têm que copiar isso no caderno. Regra de 3. Isso aqui vocês vão tirar foto do conteúdo copiadinho e vão me mandar, certo? Aqui no Google Sala de Aula. Nada de ficar me mandando coisa pelo WhatsApp. Então, exemplo número 1, tá? Por que ele se chama regra de 3? Vocês já vão ver por quê. Para construir uma casa, tá? 8 pedreiros levam 16 dias. Tá? Quantos pedreiros serão necessários para construir essa casa? Vou colocar porque é a mesma casa. Essa casa em, deixa eu pensar, em 2 dias. Que 2? Em 4 dias. Deixa eu arrumar aqui bonitinho. Em 4 dias. Pessoal, se chama a regra de 3 porque a gente trabalha com 3 números, tá? E a gente tem que descobrir o quarto número, que geralmente vai ser o x, tá? Então, se eu olhar esse problema, eu vou ver o que eu tenho? O número 8, o número 16 e o número 4, ó. Eu tenho 3 números, por isso que é uma regra de 3. O número 8 está na frente da palavra pedreiros. O número 16 na frente da palavra dias. E o número 4 na frente da palavra dias. Então, as minhas palavras-chave dessa questão... Tem muito mosquitinho aqui, que raiva. É pedreiros e dias. Certo? Pessoal, o que acontece? Eu vou seguir o enunciado agora. 8 pedreiros, então vou botar aqui, 8 pedreiros levam 16 dias para construir uma casa. 8 pedreiros, 16 dias. Quantos pedreiros, então tá perguntando, o x vai ser no pedreiros, serão necessários para construir essa casa em 4 dias? Existe uma coisa na matemática que é chamado de divisão proporcional, tá? Que a divisão ela se torna proporcional ou inversamente proporcional. Deixa eu achar uma folha em branco aqui, que as minhas folhas de rascunho estão tudo com escrito. Deu, achei. O que é divisão proporcional, diretamente proporcional, direta e inversa? Vamos pensar numa situação? Se eu trabalho mais, eu ganho mais, tá? Se eu trabalho mais, eu recebo mais, certo? Isso é uma divisão direta. Agora, se eu trabalho menos, vou ganhar menos. Não, tem situações que eu posso ganhar mais. Como assim, professora? Quanto mais estudo tu tem,
mais tu ganha e menos tu trabalha. Por isso que estudar é tão importante, tá? Estudar é importante, porque quanto maior for o teu grau de instrução, maior é o teu salário e menor é a tua carga horária. Então, isso aqui é uma divisão inversa, tá? Um exemplo mais prático. Quanto mais água vazar, maior vai ser minha conta de água, não é? Quanto mais água eu gastar, maior eu vou pagar a taxa de água. Isso é direto, não é? Agora, vamos pensar o seguinte: quanto mais pessoas para ajudar eu tiver, quanto maior for a ajuda, menos será o tempo que eu vou gastar para fazer alguma coisa, não é? Então, isso é inverso. Então, o que acontece? Toda vez que a divisão for direta, a gente vai multiplicar os números, o quê? Cruzadinhos. E toda vez que a divisão for inversa, a gente vai multiplicar os números em linha reta. Essa tabelinha aqui é importante vocês terem. Se as flechinhas vão para o mesmo lado, a gente multiplica cruzado. Se as flechinhas forem para lados diferentes, uma para cima e uma para baixo, a gente multiplica em linha reta. Vamos ver isso na prática, no nosso problema dos pedreiros. Olha, como é que eu analiso se isso aqui é inverso ou é direto? Eu vou olhar o problema, tá? Eu tenho duas colunas, certo? A coluna dos pedreiros e a coluna dos dias. Onde está o X? O X está na coluna dos pedreiros, então eu vou analisar isso depois. Eu começo analisando os dias, olhando de cima para baixo. Era 16 e ficou 4. O número aumentou ou diminuiu? Foi de 16 para 4, o número diminuiu. Então, agora vem a interpretação. Se eu tenho menos dias para trabalhar, eu vou precisar de mais ou menos ajuda? Olha, se o meu prazo diminuiu, se eu tenho menos tempo, eu preciso de mais ajuda para conseguir fazer no tempo que a pessoa quer. Então, o que a gente acabou de ver? Que quando as flechinhas vai uma para cima e uma para baixo, a gente multiplica em linha reta, ó. Aqui ficou uma para cima e uma para baixo. Então, eu vou multiplicar, ó, em linha reta. Como é que vai ser? Vou começar fazendo x, tá? 4 vezes x vai dar 4x igual, tá? E vou fazer 8 vezes 16. Nossa, vou lá fazer então, ó. 16 vezes 8. Quem quiser fazer isso, faz. Eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar o 16 que tá aqui com o 4 que tá aqui, ó. Vou dividir esse por 4 e esse também, tá? Quanto é que 4 dividido por 4 vai dar 1? É igual a 8 vezes quem? Vezes 4. Tá vendo? Porque 16 dividido por 4 é 4. E agora, quanto é que é 4 vezes 8? 32. Então, olha só. O que é esse 32? São os pedreiros que eu preciso para concluir esse trabalho em 4 dias. Em vez de 8 pessoas, eu vou precisar de 32 pessoas. Também, né? Antes eu tinha 16 dias, agora eu tenho 4. E tá vendo como fechou? Na nossa interpretação, a gente disse que o número ia aumentar. E o número aumentou pra caramba. Vamos mais um exemplo. Essa tabelinha é importante vocês terem. Vamos lá pro nosso exemplo 2. Deixa eu ver o tempo do nosso vídeo, tá? Uma pessoa trabalhou durante
12 dias e recebeu a quantia de R$ 420. Qual seria o valor a receber se ela trabalhasse durante 50 dias? Tá? Então, olha só, eu tenho o valor 12, 420 e tenho o valor 50. Regra de 3 números. O 12 são os dias. O 420 é o salário, tá? Que é os reais aqui, né? E o 50 é os dias. Então, quais são as minhas palavras-chave? Dias e os reais. Certo? Vou analisar, então. Uma pessoa durante 12 dias, então vou botar o 12, recebeu R$ 420. Quanto ela vai receber se ela trabalhar durante 50 dias? Então, vamos lá. Onde é que não tem X? Aqui. Então, os dias de cima para baixo aumentaram ou diminuíram? Putz, foi de 12 para 50. Então, o número aumentou. Agora, vamos para a interpretação. Se ela trabalhou mais dias, ela vai receber mais ou menos? Ela vai receber mais, porque aqui não tá falando de grau de instrução e nada. Então, trabalhou mais, recebeu mais. Quando as flechinhas vão para o mesmo lado, tá? As duas foram para cima. Como é que a gente multiplica? A gente multiplica cruzado. Então, como é que eu vou fazer, ó? 12 vezes x, que vai dar 12x, é igual a 50 vezes o 420. Quem quiser multiplicar esse por esse, depois passa o 12 dividindo, beleza, vai lá. Eu não vou fazer, eu vou simplificar. Eu vou dividir o 12 e o 50 por 2. Ah, prof, mas eu queria dividir por 4. Tranquilo, tá? Então, vai dar 6x é igual a 25 vezes 420. Ah, eu vou dividir agora, vou fazer coisa que um monte de gente vai dizer que dava pra fazer diferente, mas eu vou fazer pra vocês verem como fica legal. Eu vou dividir esse e esse por 2, tá? Pra vocês verem que vocês podem ir bem devagarinho nas divisões. Deixa eu arrumar aqui a folha de rascunho. Aqui. Então, quanto é que vai ficar? Vai ficar 3x é igual a 25 vezes 210. Ah, eu vou dividir aqui e aqui por 3 agora. Pode? Pode também. Então, vai dar quanto? X é igual a 25 vezes 70, né? Agora, eu vou multiplicar. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 25 vezes 7. E o zero dos 70, eu já boto direto aqui na resposta, ó. 7 vezes 5, 35. 2 vezes 7 dá 14. Mais 3, 17. Então, 1.750. O que é esse 1.750? Esse 1.750 é o X. E o X estava na coluna da onde? Do dinheiro. Então, esse aqui é o valor que ela recebe se ela trabalhar 50 dias. R$ 1.750. Certo, pessoal? Eu vou dar mais um exemplinho, tá? Fiquem bem tranquilos e copiem esses trechos, porque, poxa, eu tô aí escrevendo exemplo pra vocês, passando trabalho com as minhas folhas de rascunho aqui, ó. Agora foi.
Exemplo 3. Exemplo 3, tá? Mais um. Para fazer 10 quilos de farinha, usou-se, deixa eu ver, pensar, 10 quilos de farinha vai se usar, vou inventar, 48 quilos de trigo. Quantos quilos de farinha consigo fazer com 8 quilos de trigo? Nossa, essa aí tá complicada, né? Por quê? Porque tem quilo. Então, ó, eu tenho o número 10, tenho o número 48 e tenho o número 8, tá? Tudo tem quilo, tá vendo? Então, eu tenho que cuidar, tá? Isso aqui é 10 quilos do quê? De farinha. E esse 48 quilos é o quê? De trigo. E esse aqui é de trigo. Então, as minhas palavras-chave, na realidade, não são quilos. É a palavra farinha e a palavra trigo. Então, vamos seguir o enunciado, ó. Com 10 quilos de farinha, fazer 10 quilos de farinha, eu preciso 48 quilos de trigo. Se eu tiver 8 de trigo, quanto de farinha eu faço? Então, olha, analisando, de 48 para 8, desceu. Se eu tenho menos trigo, eu consigo fazer menos farinha. As duas flechinhas foram para o mesmo lado? Sim, então a gente multiplica como cruzado. Não interessa se as duas sobem ou se as duas descem. Se as duas foram para baixo ou se as duas foram para cima, a gente multiplica cruzado. Então, vai ficar como? 48x é igual a 10 vezes 8, tá? Ah, 10 vezes 8 é barbada para fazer. Tá, eu vou dividir esse e esse por 8, tá? Aqui vai dar 6 e aqui vai dar 10 vezes 1, né? Eu não vou botar o 1, né, galera? Então, agora eu vou dividir aqui por 2, ó, vai ficar 3x igual a 5. Bah, agora não dá, agora eu vou ter que fazer, ó, 5 terços. Como é que eu vou fazer 5 terços? Eu vou dividir 5 por 3. 1 vezes 3, que vai dar 3, vai sobrar 2. Bota a vírgula, vira 20, tá? 3 vezes 6, né? Que é 18. Sobra 2. Como já tem a vírgula, vira 20. E vai ficar 6, 6, 6, 6, 6. Não termina nunca essa conta. Como é que eu vou escrever esse resultado? Porque eu não posso, esse tiozinho ali quer dizer aproximado, tá? Eu não posso chegar lá e dizer, olha, eu quero comprar 1,666666666 quilos de farinha. Não quero, não tem como fazer isso. Então, isso aqui, existe a necessidade da gente arredondar esse número. Como o próximo número aqui, o terceiro número, seria um 6, tá? Eu sempre olho o terceiro número. Se ele passou de 5, a gente arredonda esse número aqui para mais, tá? Se ele fosse um 4, um 2, um 3, a gente deixaria 6, não mexeria no número. Então, como esse aqui é mais que 5, eu vou arredondar este número aqui, deixa eu botar uma cor diferente, ó. Este número aqui vai mudar, porque esse aqui é mais que 5. Então, na realidade, vai ser 1,67 quilos de farinha. Então, com 8 quilos de trigo, eu consigo fazer mais ou menos 1,67 quilos
de farinha. Certo, meu povicho? Eu vou passar os exercícios. Vocês têm que tirar foto desses 3 exemplos corrigidos, ainda com a tabelinha do inverso dos cruzadinhos. E também a foto dos exercícios que eu vou passar para vocês e postar aqui no Google Sala de Aula. Um grande beijo e nos encontramos na próxima aula.